Hashtag 075 Apocalipse, estudando as profecias. Perante as cenas apresentadas pelos versículos que estão diante de nós, ou seja, os quatro ventos, prestes a soprar, trazendo a guerra, a perturbação sobre toda a humanidade, e esta obra retardada até que os servos de Deus sejam selados como se um trabalho preparatório devesse ser feito em seu favor, para os salvar de toda essa confusão. Então nos lembramos das casas dos israelitas, quando ainda estavam escravos lá no Egito, né? Que foram assinalados com o sangue do Cordeiro Pascal, poupados quando o anjo destruidor passou para matar os primogênitos dos egípcios. Inclusive, sobre essa saga, né, de Moisés retirou o povo depois de 4 séculos de escravidão no Egito, eu tenho uma postagem completa aí de uma história baseada numa psicografia e que trata desse assunto pela visão do próprio faraó, né, depois desencarnado, quando ele escreve através de um médium chamado Jacob Laubert, bem antes até de Kardec ter feito a codificação da ciência do Espiritismo. Então, ele volta como Conde de Rochester, né? E depois desencarna de novo, aí aparece no plano espiritual, escrevendo através de Jacob Laubert. A história pela visão egípcia da saga de Moisés, desde o nascimento de Moisés até a saída do povo hebreu do Egito. É uma história bonita, tá? Eu postei todos os capítulos lá, do início ao fim, desse livro. Está aí no meu perfil. Quem quiser pode se deleitar lá, vão gostar. Bom, basta reler o capítulo 12 do Êxodo de Moisés e recordar também o sinal feito pelo que trazia um tinteiro de escrivão sobre todos aqueles que haviam de ser poupados pelos homens com as armas destruidoras que os seguiam. Veja o livro de Ezequiel, capítulo 9. Então é fácil de concluir que o selo de Deus, colocado aqui sobre os seus servos, é algum sinal distintivo, característica religiosa, pelo qual serão isentos dos juízos de Deus que cairão sobre os ímpios que os rodeiam. Como encontramos os selos de Deus no 4º mandamento, naturalmente qualquer um pode aventurar a uma pergunta como esta: a observância desse mandamento inclui alguma particularidade na prática religiosa? Sim, a resposta é sim. Uma particularidade bem marcada. Um dos fatos mais singulares que se encontram na história religiosa é que, num século que tanto se gloria de conhecer o Evangelho como este, em que a influência do chamado cristianismo é tão poderosa, tão espalhada, uma das mais terríveis particularidades que uma pessoa pode adotar na prática, e uma das maiores cruzes que pode tomar, mesmo nos países mais iluminados de cristãos, é a simples observância da verdadeira lei de Deus. Realmente, o 4º mandamento requer a observância do 7º dia de cada semana, como o sábado do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Entretanto, quase toda a cristandade, pela influência do paganismo, foi iludida para observar o 1º dia. Quer dizer, a maioria das religiões, elas valorizam mais o domingo, quando o sábado foi o dia determinado por Deus para se fazer aquilo tudo que nós já conversamos aqui. Desde que alguém comece a observar o dia ordenado
no mandamento. Logo, um sinal de particularidade está sobre ele. Distingue-se tanto do professor, né? Aliás, distingue-se tanto do professo mundo religioso, como do mundo professamente profano. Concluímos, portanto, que o anjo que sobe do Oriente, com os seres de Deus vivo, é um mensageiro divino, carregado da obra de reforma que deve ser levada avante entre os homens, relativa ao sábado do quarto mandamento. Os agentes desta obra no mundo são, sem dúvida, os emissários do Cristo, porque aos homens é dado a missão de instruir aos outros na verdade bíblica em espírito e verdade à luz do novo mandamento. Mas como há ordem na execução de todos os conselhos divinos, não parece improvável que um anjo literal possa ter a responsabilidade e a superintendência desta obra. Já fizemos notar aqui a cronologia deste Apocalipse, localizando-a em nosso próprio tempo, o que é muito importante. Isto que estamos falando para os dias atuais. Né? Torna-se isto mais evidente pelo fato de, logo após o assinalamento dos salvos de Deus, os 144.000, os encontrarmos diante do trono com palmas de vitória em suas mãos. Ora, o assinalamento é a última obra realizada em favor deles antes da sua redenção final. Neste Apocalipse, no capítulo 14, encontramos outra vez a mesma obra, representada sob o símbolo de um anjo voador no meio do céu com a mais terrível ameaça que jamais soou aos ouvidos dos homens. Claro que vamos falar nisso devidamente quando chegarmos a esse capítulo, mas é bom que nos refiramos agora a ela por ser a última obra realizada em amor no mundo antes da volta de Jesus, que é o acontecimento que se segue nesta profecia, podendo, portanto, sincronizá-la com a obra que aqui representa, ou é representada neste capítulo 7 do Apocalipse, versículo 1 a 3. O anjo com o selo do Deus vivo, mencionado no capítulo 7, é, portanto, o mesmo que o terceiro anjo no capítulo 14. E esta observação confirma a exposição anterior do selo. Enquanto que o resultado da obra do capítulo 7, um certo grupo é selado com o selo do Deus vivo, como resultado da terceira mensagem do capítulo 14, é apresentado um grupo que presta obediência bíblica a todos os mandamentos de Deus. Basta ver o versículo 12 deste capítulo. É o quarto mandamento do Decálogo. E só esse que o mundo cristão abertamente viola e ensina aos homens de violar. Que é desta questão que se trata nesta mensagem, que se torna evidente pelo fato de a guarda dos mandamentos, a observância do sábado, com todos os outros preceitos morais, ser o que distingue os servos de Deus dos que adoram a besta e recebem o sinal da besta, que é, como vemos depois, a observância de um sábado falsificado. Vamos então ao próximo capítulo, próxima hashtag para continuar nosso estudo.